Evangelho de João, capítulo 7, de 32 a 36, diz assim: Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Havês de procurar-me, e não me achareis. Também aonde estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: Havês de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, exaltado, glorificado seja o teu nome. Queremos mais uma vez rogar ao Senhor que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para compreender, ó Deus, a tua palavra que será neste momento pregada. Ó Pai Santo, leva todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, que nada roube a nossa atenção neste instante, enquanto ouvimos a voz de Jesus Cristo, nosso Rei Supremo, em nome de quem oramos, amém. Meus irmãos, Jesus, após exortar os judeus, aqui no contexto, a respeito do julgamento que deve ser feito a respeito dele, que precisa ser pela reta justiça e não pela aparência. Você viu Jesus fazendo isso, exortando isso. Logo depois disso, João mostra a reação daqueles que estavam ouvindo a Jesus, e mostra que o correto julgamento sobre Cristo sempre será pautado pela Escritura, ou seja, você não chega a uma conclusão correta sobre Cristo em nenhuma outra fonte, senão na palavra de Deus, mas que isso não é o suficiente. O correto conhecimento ou julgamento sobre Cristo, ele depende do conhecimento de Deus. Ele vem da Escritura, mas ele é para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que tiveram o seu coração transformado, para aqueles que Deus tira o coração de pedra e coloca então um coração de carne para crer em todas as coisas que os profetas falaram. Então, sem o nascer de novo, sem o novo nascimento, o homem pode até mesmo conhecer intelectualmente ao Senhor Jesus, a Escritura, mas ele não acertará no seu julgamento sobre Jesus Cristo. Ele estará na condição de Agripa, que disse diante de Paulo, depois de todo aquele discurso de Paulo lá em Atos: com tão pouco você acha que vai me persuadir a me tornar um cristão? E Agripa era alguém versado nas Escrituras, ele conhecia toda a lei dos judeus, ele conhecia os costumes dos judeus, razão de Paulo se sentir bem à vontade para falar diante dele. Mas Paulo declara de forma bem categórica, dizendo que não dependia dele, dizendo: assim Deus permitisse, ó rei, que não só o Senhor, mas que todos aqui tivessem esse conhecimento, fossem como eu, exceto pelas algemas. O conhecimento de Cristo é algo milagroso, que vem pela operação do Espírito Santo no coração, e aí então que capacita o pecador a compreender a Escritura. O texto de hoje é a continuação dessa história, e ele continua demonstrando esta verdade. Você verá aqui nesse texto quais são as atitudes do homem perdido em seu pecado. Como age o homem que está perdido em seu pecado diante da verdade do Evangelho, diante do anúncio de Cristo. E a primeira lição que você percebe está no verso de número 32. O homem em seu pecado se opõe a Cristo. Veja o que diz o texto: Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem.
que está acontecendo aqui, só para você lembrar? A multidão está tecendo comentários a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se você voltar lá no versículo de número 25, você vai recordar que alguns de Jerusalém diziam assim: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Estes homens estão revoltados porque eles sabem dos planos das autoridades para tirar a vida de Jesus, e agora Jesus se assenta no templo, está ensinando e nada acontece a Jesus. Eles estão mesmo incomodados, e eles estão dizendo, ele fala abertamente, ninguém fala nada com ele, e então eles chegam a questionar: porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que esse é de fato Cristo? Será que as autoridades estão chegando à conclusão de que esse impostor é o Messias que haveria de vir? E eles então dizem no verso 27, nós sabemos de onde ele é, nós sabemos quem é este homem. Quando Jesus vier, ninguém saberá. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. Então aqui você tem estas reações destes homens que também estão perdidos em seu pecado, rejeitando a Cristo. Mas no versículo 31 você tem assim: contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então é exatamente a isto que os homens estão se referindo no verso 32, olha. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar a respeito dele, o que a multidão está dizendo, falando? A multidão está começando a considerar a possibilidade de, quem sabe, ele ser de fato Cristo, porque eles estão olhando para as Escrituras, eles sabem o que o Cristo fará, eles estão vendo este homem fazer grandes sinais e milagres, e eles estão questionando: será que vai aparecer alguém fazendo sinais ainda maiores? É por isso então que eles, ouvindo tudo isso, mandam prender ao Senhor Jesus Cristo. Murmurar aqui nesse texto não tem um sentido de reclamação, como em outros textos. Estes homens de fato começam a considerar a possibilidade de Jesus ser o Messias. E quando isso acontece, os fariseus começam a ficar preocupados. Os fariseus começam a olhar e estar ressabiados com o que está acontecendo. E então algo inusitado vai acontecer. Porque olha o texto novamente. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. O que está acontecendo então aqui de inusitado? Fariseus se ajuntando aos principais sacerdotes. Por que eu estou dizendo que isso é inusitado? Porque a maioria dos sacerdotes eram saduceus. Fariseus e saduceus tinham as suas diferenças doutrinárias. Eles não se davam muito. Para você perceber a inimizade destes homens, veja por exemplo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Aqui Paulo está diante do Sinédrio, e o Sinédrio era composto tanto de fariseus quanto de saduceus. Paulo se apresenta diante destes homens, e ele então se aproveita da inimizade destes dois grupos para provocar uma confusão. Veja aí a partir do verso de número 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus, a outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Por que Paulo está dizendo isso e levantando isso aqui agora? Porque esse era um dos pontos de diferença entre fariseus e saduceus. Saduceus era aquele grupo que não cria na ressurreição. Era aquele grupo que chegou um dia para Jesus dizendo assim: olha, Senhor, me explica aí, uma mulher casou com um homem, este homem morreu, o irmão casou com ela para suscitar
da descendência, morreu, o outro também se casou com ela, então todos os irmãos fizeram o mesmo. Na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Eles estão querendo questionar exatamente a doutrina da ressurreição. Paulo agora olha os homens que estão julgando ele, metade fariseu, metade saduceu. Então ele diz: olha, a razão de eu estar aqui é a minha esperança na ressurreição. Veja o que acontece aí no texto. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Paulo se aproveita da inimizade e provoca uma confusão lá no Sinédrio. Então imagine que homens que estão em oposição desta forma, estão agora juntinhos, indo pegar Jesus, querendo prender ao Senhor Jesus. Volte lá no texto de João. O ódio a Cristo, meus irmãos, pode levar pessoas que não se dão, que não se bicam, a se ajuntarem contra o Senhor. E é isso que acontecerá, e é isso que acontece nesse mundo caído. Homens que estão vivendo cada um da sua maneira, e que por vezes estão juntos contra o Senhor Jesus Cristo e contra a sua igreja. Porque pecadores podem ter as suas diferenças, mas quando eles são confrontados com a verdade do Evangelho, quando eles são confrontados a se arrepender dos seus pecados, eles estarão sempre dispostos a se unir contra aquele que é a verdade, contra o Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, isso o mundo faz também em relação à própria igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos de fato tempos muito complicados, difíceis. E os tempos em que nós vivemos, a tônica é a seguinte: cada um tem a sua verdade, é preciso haver tolerância com as crenças alheias. Você crê do seu jeito, eu creio do meu jeito, e está tudo certo, todo mundo respeita todo mundo. Esse é o discurso, certo? Mas quando a igreja se posiciona a respeito daquilo que ela entende que é a verdade, e quando a igreja se posiciona a respeito da verdade, a igreja está se posicionando ao lado do próprio Senhor Jesus Cristo. Você vê as declarações inflamadas das pessoas tentando calar a igreja nas suas crenças, na sua proclamação. Se a igreja prega, por exemplo, que o homossexualismo é pecado, eles vão taxar a igreja de homofóbica, porque todo mundo pode crer da maneira que entender, pode crer que existem vários tipos de gêneros diferentes, mas se a igreja disser, não, nós só cremos em dois, homem e mulher, e o que passa disso é errado, e o que passa disso é pecado, não se tolera essa verdade, isso é homofobia. Vocês são homofóbicos. Se a igreja prega que o único caminho para a salvação é o Senhor Jesus Cristo, ela é taxada de intolerante. Mas essa é a crença da igreja. A crença da igreja é exclusivista. Nós não cremos que todos os caminhos levam a Deus, não para a salvação. Nós até cremos que todos os caminhos levam a Deus, porque um dia todos os homens se colocarão diante de Deus. Mas ao chegar lá sem Cristo, os homens encontrarão Deus em sua ira. Não há outro caminho para a salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa igreja cristã é muito intolerante. Só que isso não é intolerância. Intolerância seria perseguir quem não é cristão, maltratar quem não é cristão, maltratar aqueles que são inimigos da fé. Mas nós somos chamados e ordenados pelo próprio Senhor da igreja, aquele que ordena que os homens se dobrem diante dele, a amar os nossos inimigos. E a igreja vive assim, ou deveria viver assim. A igreja prega a verdade e chama homens ao arrependimento. Juntam-se então todos contra a igreja. Religiões que até muitas vezes nas suas crenças se opõem uma a outra, mas se ajuntam para falar contra
a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver um exemplo de como isso pode acontecer, esse tipo de união? Nesse caso não é uma união literal, porque eu vou citar uma pessoa viva e outra morta, mas todos nós conhecemos, está fora aí das mídias há algum tempo, aquele que outrora foi deputado, Jean Willis, que era homossexual, é homossexual, militante, que aparece num vídeo sorrindo, enquanto outro militante homossexual falava sobre o casamento e dizia: esta desgraça desta palavra que está eivada de sentimentos cristãos. E ele então diz: eu estou disposto a pegar em armas contra a igreja, dizia o militante, e Jean Willis está do lado, rindo. Pois bem, esse mesmo Jean Willis se fantasia de Che Guevara, que segundo um artigo de um próprio militante LGBT, era homofóbico. O que une Jean Willis e Che Guevara? Eu vou citar então algo dito pelo próprio Che e você vai entender. Che Guevara dizia: na verdade, se o próprio Cristo estivesse em meu caminho, eu, como Nietzsche, não hesitaria em esmagá-lo como um verme. Você quer saber o que une Che a Jean Willis? O ódio a Cristo, o ódio ao seu Senhor, o ódio à igreja. Inimigos se unem contra o Senhor Jesus Cristo desde sempre. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 23. E aqui você vê mais uma união. Verso de número 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-os com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um contra o outro. Dois líderes, um contra o outro, um se opondo ao outro, unidos contra o Senhor Jesus Cristo. Algo que já estava inclusive profetizado, porque se você quiser saber como que foi que a igreja interpretou o Salmo de número 2, que diz que os reis se levantam contra o Senhor Jesus Cristo, é só você ir lá em Atos dos Apóstolos capítulo 4, e você vai perceber que neste momento em que a igreja está sendo perseguida, há a interpretação deste salmo. A partir do capítulo 4, no verso 23 diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Quem foi solto? Se você olhar no capítulo 4 aí, Pedro e João. Eles foram presos por causa da proclamação do nome de Cristo. Então as autoridades se reúnem e dizem: parem de falar sobre o nome de Cristo, parem de pregar a Cristo. Eles são soltos, eles chegam lá na igreja. Então diz assim o texto no verso 24: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Essa é uma citação direta do Salmo de número 2. Veja como eles aplicam. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa é uma citação direta do Salmo. E agora então vem a interpretação do Salmo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. E aqui então você vê vários grupos
opostos, unidos contra Cristo. Primeiro Pilatos e Herodes, que o texto já disse que eram inimigos e que se reconciliam, mas ele cita aqui gente de Israel e gentios. Como isso? Os gentios são aqueles que são odiados pelos judeus, são os incircuncisos. Eles estão todos juntos, se opondo a Cristo. Porque é assim que o homem natural, é assim que o homem em seu pecado irá fazer. Ele se ajuntará contra Cristo. Então, não se espante com os ataques sofridos pela igreja de Cristo. A igreja sofre nesse mundo que odeia o seu Senhor. O homem em seu pecado não se dobra a Cristo e não quer ver outros se dobrando, se rendendo ao Salvador, e tudo o que puderem fazer para impedir a fé, eles irão fazer. É isso que está acontecendo em João, porque diz lá de novo o texto: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar as coisas a respeito dele, juntamente com os principais, enviam guardas para prender a Jesus. O homem em seu pecado se opõe a Jesus Cristo, mas o texto mostra mais. O texto mostra que o homem em seu pecado, por causa desta oposição ao Redentor, perde a oportunidade de salvação. Versos 33 e 34, disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Os que foram prender então estão diante de Cristo junto com a multidão. Jesus então fala a respeito da sua missão, porque no verso 33 ele está dizendo: eu ainda estarei por um pouco de tempo com vocês e depois eu volto para o Pai, eu volto para aquele que me enviou. Jesus está falando da necessidade de ele estar ainda na terra, de ele cumprir tudo que o Pai tinha estabelecido, toda a obra que o Pai confiou para ele fazer. Mas aí um breve tempo ele seria morto, ele ressuscitaria, ele voltaria para o Pai. Ele tem plena consciência de que o seu ministério terreno não durará muito mais. Está se aproximando o tempo em que ele vai se entregar pela sua igreja. E esta fala aqui de Jesus demonstra que o Senhor Jesus, mesmo diante do perigo da prisão, não atenua a sua pregação. Jesus nunca negociou a sua mensagem. Lá atrás, quando as pessoas começaram a deixá-lo e ficaram só os seus apóstolos, ele disse: e vocês também não vão embora? Um pouco antes, quando os primeiros discípulos começaram a ir atrás, foi porque ele apertou a mensagem. Eles tinham achado esquisito ele falar que ele era um com o Pai, e agora ele fala da necessidade de comer da sua carne e de beber do seu sangue. É o momento em que eles vão dizer: esse discurso é duro. Agora os homens estão aqui mais uma vez irados, porque Jesus está se fazendo um com o Pai, e ele está falando um pouco mais: eu vou voltar para o Pai. Ele não arreda da sua mensagem, ele enfatiza a sua mensagem. E mais ainda, as palavras de Jesus apontam aqui para uma urgência de se crer nele. Ele estaria pouco tempo, ele retornaria para o Pai. Ao mesmo tempo em que ele reafirma a sua missão, diante dos homens que vêm prendê-lo, há uma exortação: o tempo é agora, eu estarei por pouco tempo. Agora veja só, da mesma forma que estes homens tiveram o privilégio de ver a Cristo, e ainda assim o rejeitaram, muitos têm feito hoje diante da pregação da palavra. O Evangelho é proclamado, e os homens viram as costas ao Redentor. Hoje Jesus está à destra do Pai,
mas ele continua sendo anunciado no Evangelho. E a pregação, a proclamação fiel da palavra, visa notificar aos homens para que eles se arrependam. E os homens continuam virando as costas para Cristo. Os homens continuam a desdenhar da mensagem. Os homens continuam a duvidar de quem é Ele e de Ele ter ou não poder para salvar. E isso é ainda mais grave em relação àqueles que nascem em um lar cristão. Porque os que nascem em um lar cristão têm o privilégio de nascer numa comunidade pactual e de serem instruídos desde a infância sobre o Redentor. E muitas vezes viram as costas para o Redentor. Então, se você teve o privilégio de nascer em um lar cristão, em uma família piedosa, com pais piedosos, ainda que um só deles seja, ou o pai ou a mãe, e tem virado as costas para o Senhor Jesus Cristo, sua situação é ainda mais grave do que a situação daqueles que estão fora da comunidade do pacto. Ambos serão condenados por rejeitar a Cristo, mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você nasceu em um lar cristão e ainda não tem levado a sério o Senhor Jesus Cristo, atente para o seu Redentor. Arrependa-se, creia verdadeiramente em Jesus Cristo, viva cada um dos seus dias para a glória do Salvador, tenha toda a sua satisfação em Jesus Cristo. Mas volte lá, Jesus continua a sua fala. E agora ele vai exortar um pouco mais, e essa exortação agora vem na forma de um dito, de uma máxima, uma espécie de parábola, que vem cheio de mistério. Dê uma olhada no verso 34. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. As palavras de Jesus são graves e são solenes. Jesus está dizendo que haveria um tempo em que aqueles homens iriam procurá-lo em busca de redenção e não iriam encontrá-lo. Agora ele está falando para os judeus, e isso é importante de você atentar aqui no texto, porque as palavras de Jesus, elas têm a ver com a profecia de Amós. E eu peço de novo que você abra a sua Bíblia em Amós, o texto que nós lemos aqui na liturgia. Amós capítulo 8, lá no verso de número 11. Veja então o que dizia a profecia de Amós, que tem tudo a ver com aquilo que Jesus está dizendo aos judeus nesse momento. Verso 11: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, não acharão. Você já viu pessoas que passam fome e que fazem de tudo por um pedacinho de pão, reviram o lixo, eles tentam de qualquer forma encontrar alguma coisa que possa satisfazer um pouquinho da sua fome? Pois é essa a ilustração do profeta. Vai haver dias que o Senhor enviaria fome aos judeus, mas essa fome seria a fome da palavra. Eles procurariam a palavra, não encontrariam, pois a exortação de Jesus está falando a respeito disso. De novo, havereis de procurar-me, não me achareis. Também aonde estou, vós não podeis ir. E é importante notar o que é dito no capítulo seguinte. Veja aí o capítulo 9, lá no verso 11, no Evangelho de João, não, desculpe, lá em Amós ainda, no capítulo seguinte de Amós, capítulo 9. Capítulo 9, no verso 11
você tem o seguinte: no capítulo 8, você tem a profecia de que a palavra seria buscada e não seria encontrada pelos judeus. No capítulo 9, verso 11, você tem outra profecia. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. E aí você olha e fala: então está tudo certo, porque os judeus, eles vão rejeitar a Cristo, eles vão procurar a palavra, eles não vão encontrar, mas haverá um dia em que o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi, o tabernáculo caído de Davi. Qual é o problema de você entender assim? Vai lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e lembre o que está acontecendo em Atos 15. Em Atos 15 há uma briga, uma discussão, porque gentios estão se convertendo e os judeus estão impondo aos gentios algumas normas, dizendo: vocês precisam circuncidar, vocês precisam cumprir algumas das regras dietéticas de Israel. E por conta de toda essa confusão, um concílio se reúne no capítulo 15. E então você vai ter Pedro falando, você vai ter Paulo falando, e a partir do verso 12, Tiago, o irmão de Jesus, está dirigindo o concílio e ele fala o seguinte, a partir do verso 13: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Tiago, o líder dos judeus, não está aplicando a profecia de Amós a Israel, não ao Israel étnico. Tiago está aplicando a profecia ao Israel de Deus, ao Israel espiritual. Ele está pegando aquelas palavras que foram ditas pelo profeta a Israel na antiga aliança e aplicando à entrada dos gentios na nova aliança. O que isso tem a ver com o texto de João capítulo 8? Volte lá, capítulo 7. Jesus está dizendo: vocês vão me procurar, vocês não vão me achar. Também aonde estou, vocês não poderão ir. Volte no outro evangelho, Mateus, capítulo 21. E então você verá claramente sobre o que Jesus está falando, lá em João. Mateus 21, a partir do verso 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. A palavra dos lavradores maus, Jesus está dizendo que o reino seria tirado daquela nação étnica e seria dado a um outro povo. Um povo que não é étnico, um povo que se reúne de toda tribo, língua, povo e nação.
Jesus está então dizendo àqueles homens que a salvação veio para Israel. Agora lembre do começo do Evangelho: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eles não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Eles nasceram da vontade de Deus. Capítulo 3, porque Deus amou o mundo. Deus não amou Israel apenas. Mas nesse momento, nesse princípio, Jesus está falando ao seu povo. E o seu povo o rejeita. As palavras são graves e são duras. Vocês irão me procurar, vocês não vão mais me encontrar. O reino seria tirado daquele povo. Eles estavam desperdiçando a oportunidade de salvação. E essa é a exortação para qualquer um que hoje ouve o Evangelho: não desperdice a oportunidade de salvação, porque hoje o Evangelho continua sendo oferecido não só a Israel, mas a pessoas de todas as nações. Na sua ascensão, Jesus vai dizer isso aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas o homem em seu pecado continuará a rejeitar, continuará virando as costas ao Salvador. Isso não deve desanimar o trabalho da igreja, porque aqueles que o Senhor fizer nascer de novo atentarão à santa convocação, serão reconciliados com Deus. Entretanto, assim como Jesus exortou os judeus sobre o tempo em que ele não mais estaria fisicamente com eles, chegará o tempo que esse Jesus, que não está fisicamente conosco, mas que diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Ele não está mais fisicamente, ele é anunciado na palavra. Chegará o tempo em que ele retornará, e nesse tempo não há mais oportunidade de salvação. Ele vem para juízo. A hora da salvação é hoje. O dia da salvação é hoje. Porque no retorno do Senhor Jesus Cristo não há mais possibilidade de salvação. Bem-aventurados hoje são os que não viram e creem. Creia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aguarde o seu retorno glorioso. Enquanto celebrarmos a ceia hoje, estaremos anunciando esta morte de Jesus, ansiando que Ele venha. Então as palavras de Jesus: olha, eu estou por pouco tempo com vocês, eu vou voltar para o Pai, vocês irão me procurar e não vão me encontrar, demonstram que rejeitar a Cristo é rejeitar o Pai. Se você então ainda não creu, se você não entendeu quem é o Senhor Jesus Cristo, arrependa-se, não perca a oportunidade de salvação. Quanto a nós, igreja, proclamemos que o Senhor convoca os homens a se reconciliar com Ele, e oremos para que a pregação caia em corações de carne, porque enquanto o homem continuar com o seu coração de pedra, ele continuará rejeitando o seu Salvador. Por último, o texto mostra que o homem em seu pecado não discerne as coisas espirituais. Versos 35 e 36. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também onde estou vós não podeis ir? Mais uma vez você percebe aqui a verdade de que o homem que está morto em seus delitos e pecados acha loucura a palavra de Deus, não entende, acha que não tem nexo, porque eles estão mais uma vez interpretando as palavras de Jesus de forma completamente errada, equivocada.
Por isso, em vez de se arrependerem e se renderem a Cristo, em vez de considerar a sua terrível situação de pecado e de miséria, aproveitando a oportunidade para a salvação, eles debocham de Cristo. Eles estão debochando. O que eles estão falando aqui é um escárnio. Porque veja o que está acontecendo. A dispersão é mencionada aqui, no verso de número 35. Para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para dispersão entre os gregos com o fim de ensinar? Por que eles estão mencionando a dispersão? Porque nesse tempo muitos judeus estavam dispersos e espalhados em várias localidades, em várias nações. A menção que eles fazem aqui aos gregos não é aos helenistas, ou seja, não é ao judeu de fala grega. Eles estão falando aqui mesmo dos gregos. Por que eles estão debochando? Eles estão dizendo, bom, já que esse homem não conseguiu nada por aqui, será que ele vai procurar os judeus que estão espalhados por aí para tentar emplacar essa mensagem? E depois que ele não conseguir emplacar essa mensagem com esses judeus, ele vai atrás de grego? Eles estão desdenhando, eles estão debochando da mensagem, porque eles estão cegos. Eles não conseguem compreender o que Jesus quer dizer. E sabe qual é a ironia em tudo isso aqui? A ironia é que aquilo que eles estão falando aqui de forma debochada acaba acontecendo mais à frente e relatado até pelo próprio João, aqui mesmo no Evangelho. Dê uma olhada aí no capítulo 12. Lá no capítulo 12, a partir do verso 20, você tem assim João relatando: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. De fato, muitos gregos vão querer ver Jesus mais à frente, mas aqui neste momento, estes homens estão debochando. Já que não pegou aqui a mensagem, ele vai procurar quem ouça. Que besteira é esta que este homem está falando? Então veja, a despeito da rejeição de grande parte do povo de Israel, gentios de toda parte, de toda tribo, língua, povo e nação, pelo poder do Espírito Santo, irão conhecer aquele que os judeus estão aqui rejeitando, e que um dia iriam procurar e não iriam encontrar. Mas isso só se dará pela operação milagrosa do Espírito Santo nos corações, pois sem isso, o homem em seu pecado não vai discernir as coisas espirituais. Pregar o Evangelho, então, é ter convicção de que você fala a pessoas que não têm condição de te ouvir. Toda vez que você abre a sua boca para testemunhar sobre Cristo, você tem que ter em mente essa verdade. Você está falando a mortos. Não se espante com o desdém, não se espante com a rejeição, não se espante com o escárnio, porque homens em seu estado natural de pecado rejeitam a mensagem. Isso deve levar a igreja a depender somente daquele a quem pertence a salvação. Lembra que Jesus já afirmou aqui mesmo no Evangelho de João, que do mesmo jeito que o Pai vivifica os homens, o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Jesus vai salvar quem Ele quer salvar. E descansada nesta verdade, a igreja não precisa, por exemplo, ficar inovando, não precisa ficar inventando moda, não precisa ficar buscando maneiras de ser mais relevante. A igreja precisa somente pregar o Evangelho e fazer isso de forma fiel. Quando você testemunhar, você faz isso de forma fiel e depende do Espírito Santo para converter corações, porque os homens nunca irão entender
a não ser que haja essa intervenção sobrenatural do Espírito de Cristo. De novo, não se entristeça, não desanime quando aquilo que você disser cair em ouvidos surdos, porque os homens são mesmo incapazes. Não é mera questão intelectual. E às vezes eu ouço alguns crentes falando, e a impressão que eu tenho é que muitos acham que é uma questão mesmo de entendimento intelectual, porque eu ouço as pessoas dizendo o seguinte: como é que fulano não consegue perceber isso? Está tão claro. Ele não consegue mesmo. Ele está cego. Ele está lendo, mas ele não entende. Ele está escutando, mas ele não ouve. Ele está vendo, mas ele não enxerga. Não se espante com isso. Essa é a condição natural do homem. Essa um dia foi a sua condição. Se você entendeu, não foi porque você ficou mais inteligente de uma hora para outra. Foi porque os seus olhos foram abertos. Foi porque a você foi dada a mesma bênção dada a Pedro. Bem-aventurado é Simão. Não foi nem carne nem sangue que te revelaram, foi o meu Pai que está nos céus. Para cegos, surdos, ou melhor, para mortos espirituais, a explicação mais lógica, mais clara, mais eloquente do Evangelho não surtirá o menor efeito. É por isso que a glória da salvação é de Cristo. A salvação pertence ao Senhor. A glória não é do pregador. A glória não é da testemunha. A glória é do Senhor Jesus Cristo, que dá a mortos um novo coração, que dá ouvidos capazes de ouvir, olhos capazes de contemplar a beleza do Rei. A glória da salvação é sempre de Jesus, o nosso Senhor. O texto mostra que o homem em seu pecado vai sempre se opor a Cristo, vai perder a oportunidade da salvação, nunca conseguirá discernir as coisas espirituais. Entretanto, se você está aqui nessa noite, consciente de quem é Cristo, congregado com a igreja, adorando ao Senhor, é porque Cristo Jesus mudou a sua sorte. É porque Jesus tirou de você o coração de pedra e deu a você um coração de carne. E foi somente por isso que você deixou de se opor a Cristo, deixou de se opor à igreja, deixou de se opor à fé cristã e abraçou a Cristo pela fé. Ele teve misericórdia da sua vida. Ele foi gracioso para com você. Então, se você tem a salvação e a vida eterna, Jesus dá a você livre acesso ao trono da graça de Deus. E você deve proclamar a outros. E você deve notificar aos homens que se reconciliem com Deus. Você agora é capaz de discernir as coisas espirituais. A palavra de Deus, que era loucura para você, agora é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Como parte desta igreja, você está junto, então, agora daqueles que receberão a oposição do mundo. Crentes que vivem verdadeiramente a sua fé não irão agradar esse mundo. O mundo que odeia Cristo, odeia os irmãos do Senhor Jesus Cristo. Ele odeia a família inteira de Cristo. O problema é que tem muito crente querendo ser bem visto nesse mundo. Muito crente tentando se associar de alguma forma a este mundo, tendo esperança nas coisas deste mundo, abraçando todo o seu modo de pensar, pensando nas suas soluções, nas suas ideologias, nas suas ideias,
achando que aquilo que estes homens pensam, homens que estão em oposição a Cristo, vão poder melhorar este mundo de alguma forma. E quando os crentes começam a abraçar esse tipo de pensamento, eles estão se unindo àqueles que estão se opondo ao Salvador e ao Senhor. Não é assim que crentes vivem. Não é essa a esperança cristã. Você é chamado a fazer diferença nesse mundo, como sal da terra e como luz do mundo. Cuidado para não ser enredado com as filosofias desse mundo, com as vãs sutilezas deste mundo. Rejeite qualquer filosofia humana e caída. Abrace a cada dia o seu Salvador. Conheça a Escritura, entenda, você tem o Espírito de Deus, você tem condições de entender a revelação de Deus e de julgar todas as coisas que se apresentam por meio da Escritura, da Palavra de Deus. Não deixe de lado esse privilégio. Não viva como alguém cego. Viva no presente século de forma justa, pura e sensata, para a glória do Senhor que te resgatou.